Fala galera, eu só vim deixar um aviso, aqui tem o QR Code do LivePix do Sofá Game Podcast. Quem quiser ajudar a gente, é só tirar foto ali do QR Code ou entrar com o link que tem bem ali em cima, assim. E quem ajuda a gente deixa o nomezinho aqui em cada vídeo para agradecer. Já boto aqui os nomes de quem tá ajudando a gente, tá bom? Valeu, obrigadão. Fala galera, sejam bem-vindos ao Sofá Game Podcast mais uma vez. Eu me chamo Michael. E eu sou o David. E no episódio passado a gente falou da segunda temporada de Hell's Paradise que está iniciando. A gente decidiu fazer um episódio aqui para falar sobre a primeira temporada, dar um resumão, falar curiosidades, falar o que a gente achou, deixar o pessoal preparado aí para a segunda temporada. É isso aí. A gente vai começar destrinchando um pouco do que é o anime, depois a gente vai dar uma... Não é spoiler, mas a gente vai falar sobre o anime de forma mais geral, para quem acompanha, para quem ainda não acompanha o anime. Vai ter spoilers aí da primeira temporada, então, né, quem não quiser... Alerta, bota alerta. Quem não quiser falar sobre... A gente não tem jeito, a gente vai acabar falando dos episódios todos aí, né? Então vai ter bastante spoiler da primeira temporada, tá? A gente não vai falar aqui da segunda. Quem tiver aí querendo relembrar alguma coisa pra começar a segunda temporada agora, fica de boa aí, porque a gente não vai falar nada da segunda. E quem não quiser ter spoiler da primeira aí, então assiste lá e depois vem aqui ver o que a gente achou. Faz isso, pra gente não levar a culpa, principalmente, né? Ele fica dando spoiler, né? Então, gente, é um anime criado pelo estúdio Mappa, né? É um estúdio, não é tão famoso assim, com produção de animes. Ele vem do mangá, o mangá já terminou, de 2018 a 2021 ele foi produzido, e em seguida do final do mangá veio a produção do anime. Teve interesse do estúdio em fazer a produção do anime. E assim, a Mappa, eu não lembro de outro anime conhecido por enquanto que ela tenha feito. Não sei se tem um estúdio. Vou dar uma procurada aqui, mas eu acredito que a Mappa não tenha produzido outro anime ainda. A arte deles mas deve ter sim. PPA, acho. E eles não produziram, acredito, outro anime, porque assim, a arte eu achei mais. Ó, a Mappa tem Hajime no Ippo, Zankyo no Terror, Ushio no Tora, Yuri on Ice, Kagekuri, Inuyashiki altos, Dororo, Dorredoro, The God of High School, foi bastante. Jujutsu Kaisen é da Mappa. Pô, eu desconhecia que ela tinha produzido alguma outra coisa. A parte final de Attack on Titan, Final Season parte 2 é do Mappa também. Vinland Saga. Bastante coisa. Bastante coisa, realmente. O Hajime no Ippo eu não acompanhei, mas eu acabei, de nome, eu conheço, parece um anime. Mas realmente desconhecia que a Mappa tinha produzido mais animes do que o Hell's Paradise. Porque a arte, assim, é uma coisa bem, bem diferente para mim. Principalmente a forma como eles tratam transição eu já notei em alguns animes isso, transição de quando o anime tá mais calmo quando o anime tá com mais ação. O rabisco é desconhecido, não conheço o anime que utiliza o mesmo sistema desse transição. Cada anime tem esse tipo de transição, porque como você segue o mangá, tem a forma como tratar o traço, que nem tem anime que usa aquele traço como se fosse uma foto do mangá colorido,
sabe? Pra trazer aquela imersão de quem já acompanha o mangá. Então, o Naruto usava bastante isso. Então, eles tratam a ação com uma arte diferente do que o anime corriqueiro, como tá desenvolvendo a história, ou quando é os diálogos e tal. Então, o Hell's Paradise tem uma transição legal do combate, e eu desconheço de outros animes que utilizam esse tipo de transição. Então vamos falar aí Eu sobre acho que tu não chegou a acompanhar o Jujutsu também, né? Dá pra ver ali algumas similaridades. Mas é legal, esse mapa tá lançando bastante coisa. E assim, o anime trata sobre um condenado, né? Ele foi condenado à morte. Pelos Ele é crimes. um ninja da Iwagakuri. Isso. Eu já Ele. vou avisar pra vocês, eu tenho problema com nomes, qualquer coisa de chinês, japonês, eu não consigo decorar. Então, assim, o Dave que me ajuda e me traz uma colinha de vez em quando pra ajudar com o nome, porque eu não gravo. Tipo, se é alguma coisa, o nome do protagonista, eu ainda gravo. Agora, nome de clã, nome de coisa, é difícil eu conseguir gravar. É. Sim, ele é um ninja lá de Iwagakuri. Ele foi treinado daí pra ser um melhor assassino. E aí começa a história com ele preso e condenado à morte indo pra execução, né? E todas as maneiras que eles tentam executar ele ali, ele fracassa. Então, ele tentam cortar a cabeça dele e a espada quebra no pescoço dele. Tentam botar fogo nele e ele sai ileso. Amarram touros nas pernas dele para esticar ele acaba puxando os touros de volta e nada funciona, né? Porque o corpo dele é muito mais resistente devido a esse treinamento. Tudo treinamento lá de. Depois a gente vai mais no decorrer do anime, mas que todos esses ninjas de Iwagakuri aí seriam sobre-humanos, né? Teriam alguma coisa a mais, né? Não seriam simples humanos. Então, tanto que uma espada cortar no pescoço, quebrar no pescoço dele ali e não conseguir cortar, Ah, mas então tem aquela que é como a executora dele fala lá, né? Ele tá. Não é que o corpo dele tá resistindo, mas com o treinamento sobrenatural que ele tá resistindo à morte. O consciente dele é, tá tudo ele pra até ele. diz que ele quer morrer, né? Que É, ele quer, mas o inconsciente dele faz, né? Ele tensiona os músculos, coisas, mas mesmo assim, né? Numa condições normais, mesmo uma pessoa não querendo, tensionando os músculos, fazendo o que for, uma pessoa normal seria executada ali, né? Então ele, com esse treinamento todo que ele tinha, ele acaba resistindo, né? Consegue escapar de todas as execuções. Isso tem uma. No começo a gente não sabe quem que é, né? Tem uma mulher lá que tá fazendo perguntas para ele, né? Tá interrogando, né? Por que tu não quer mais viver? Qual que é o problema? Como é que foi? Por que tu foi preso e tal? Então ele fala, né? Que ele, o Hagakure ali, ele casou, tinha uma esposa e ele queria parar de matar, né? Ele queria deixar de ser um assassino, queria fugir do clã. Então o mestre do clã lá falou: Ah, tudo bem, mas faz uma missão aí pra mim, a última. Sempre essa historinha, né? Faz a última missão aí pra mim. É sempre a mesma historinha, todo mundo cai, né? Aí ele vai fazer e é traído, né? Que surpresa. Ele é traído e entregue às autoridades. Então, os outros ninjas lá, que teoricamente os pessoal do governo não teria esse nível de treinamento que os ninjas lá têm. Então, como é que prenderam ele, né? Prenderam porque os outros traíram. Aparece ele lá com espadas e lanças presos no chão, assim, porque os outros ninjas prenderam ele lá e entregaram ele para as autoridades porque ele queria fugir do clã. Então ninguém foge do clã, né? Uma das premissas ali do clã dele, né? E você quer comentar ali dessa interação dele com ela nesse segundo episódio ali? eu achei legal porque assim, eles já demonstram desde o começo, quando começa a ter interação com a executora dele, Sagiri. Sagiri. Nossa, agora foi. O Gabimaru e a Sagiri, eles
eles têm a mesma premissa, eles têm o embate interno deles, de eh, seguir uma linha e o consciente e subconsciente seguir outra linha. Então eles tentam, eles acabam tentam não, eles acabam descobrindo que existe, porque antes disso não tinha, né. Que nem ela vai executar, ela dá aquela travada, né, ou ela executa e vê a alma morta lá do condenado, alma morta, vê o lado espiritual lá. E ele também, ele tem o embate interno, porque ele tem que cuidar da forma ele é conhecido como o Gabimaru vazio, mas ele não é vazio, porque ele tem aquela emoção lá dentro de querer sobreviver para poder voltar pra esposa dele, né, que a esposa dele é o grande plot do anime, que a gente vai comentar lá no finalzinho. Então, nesse primeiro momento ali, então ela vai fazendo essas perguntas, né? Começa a, a falar do passado dele, então ela percebe que realmente parece que não tem emoção nenhuma, exceto quando fala da esposa, né? Então, fala da esposa, ele demonstra alguma emoção lá, e sempre que esse senhor ali, feudal daquela região, que ele foi incumbido de matar ele ali, né? Ele tenta fazer essas execuções, ele vê que no momento final ali ele acaba deixando a emoção falar mais alto e ele acaba de alguma forma ou de outra resistindo a essa execução, né? Apesar dele falar que eu quero morrer, eu deveria morrer porque eu matei muita gente. E então lá nesses flashbacks a gente vê que a esposa dele fala para ele não matar, que não devia matar, então por isso que ele quis essa vida pacífica, né? A esposa dele é filha do chefe do clã lá. E ele também dá uma mentira lá, que ele não gosta dela, que não sei o que, no comecinho lá. Mas a Sagiri vê que é mentira, né? Que ele realmente tem um sentimento por ela. Depois que ela faz todo esse interrogatório ali, passa um tempo ali estudando, analisando ele lá. Aí ela faz a proposta de uma redenção, né? Dele ser perdoado pelos crimes, se participar de uma expedição ali que o Shogun lá tá organizando, né? Porque eles estão atrás de criminosos, pessoas dispensáveis para para fazer essa missão suicida, né? Então ela diz, ó, você pode fazer e tal. Aí, como ele ia ter, nesse caso, se ele conseguisse, ele ia ter o perdão, ele ia ser perdoado, ele ia poder voltar para a esposa dele, então ele decide que vai fazer, né? Ela já tinha pedido para ele mostrar um ninjutsu antes, ele não mostrou. Daí, né, com esse finalmente ali, ela ia executar ele, ou ela executava ele e ele viu que ela ia conseguir matar ele, né? Porque ela é do clã Azaemon, que é um clã de executores, testadores de espada, e então eles mexem com isso, né? Fazem teste de espada em cadáveres e coisa assim para ver se a espada é boa ou coisa assim. Acabam abrindo cadáveres e vendo anatomia, então é um clã que entende de E anatomia. Amada Zaemon ou é só Zaemon? Agora não vou saber dizer. Talvez seja os dois ali. Mas então eles mexem com isso, tem bastante conhecimento de anatomia, desenvolvem remédios também, porque estão ali sempre mexendo com isso, né? E ele percebe que se ela quiser mesmo, ela consegue matar ele, né? Não é uma espada que vai quebrar no pescoço dele, ela vai realmente. Aí, como ele disse, então se queria saber o que era um ninjutsu, eu vou te mostrar. Daí como ele lança lá a primeira vez que aparece ele lutando, né? Um ninjutsu lá. Que daí ele destrói todos os guardas daquele Shogun que estavam ali pra pegar ele. Porque quando ela falou essa proposta, o Shogun disse não. O Shogun não, o Lorde lá da região, né? Só, não tem essa, eu quero matar esse cara, né? Vamos todo mundo pra cima. Daí ele vai lá e destrói todo mundo com o ninjutsu dele, não tem chance pra ninguém. E aí começa essa parceria deles, né? De ir pra
expedição, né? Daí ela leva ele lá para um encontro daí com o Shogun, com todos os outros que seriam os participantes Lá tem dessa os outros. expedição, né? É, Começa a explicar o que vai ser feito, né? lá tem os outros condenados que vão. O anime vai tratar como personagens Os extras, secundários. né? Os personagens extras. É. Mas tem desenvolvimento. Mesmo que o personagem não vai aparecer muito tempo, ele tem um desenvolvimento do personagem. Os que vão aparecer mais, né? Mas tem mais episódios, eu quis dizer, mas que não que vão aparecer mais. Por exemplo, aquele grandão que eu não sei o nome lá, ele tem o desenvolvimento de personagem. Eu achei legal, assim, apesar de o cara ser um cara tosco, eu achei legal. Mas enfim, eles vão pro. Junto com outros condenados, né? Eles fazem uma seleção, bem dizer, própria lá, porque só pode levar. Começa com 30 e poucos, 36, se não me engano. Vai ter que reduzir para É, quanto? são 30 e alguma coisa lá que são os condenados. Daí o Shogun aparece lá, estão numa praia. E daí explica, né, que ele quer o fruto lá da imortalidade, o elixir, né, da imortalidade e tal, que tá nessa ilha que eles encontraram uma ilha lá. E mandaram já oficiais para essa ilha que não Já eram até mostra o condenados. cara lá cheio de É, flor lá. que ninguém voltou de lá, né? O único que voltou esse cara ali dentro de um barco cheio de flores, coberto de flores, o corpo dele todo brotando flores. E o cara já não conseguia mais falar, estava imobilizado ali. Mas eles estão convencidos que lá tem esse elixir da vida eterna, né? Que essa ilha seria o paraíso, que é uma ilha muito bonita, cheia de cores, cheia de flores de vida e tal. Só que daí eles, como eles são condenados, eles não vão poder ir sozinho pra lá, porque pode fugir, né? Então vão mandar esse clã, Azaemon ali, esse clã de executores junto, cada um supervisionando o seu condenado ali, né? Caso se desvie da linha, vai ser executado na hora, né? E como não tem 36 desse clã Azaemon aí pra acompanhar eles, então eles têm que diminuir o número de condenados para cada um ter o seu, né? Então se virem aí, se matem. Os caras já dão motivo pra. Já dá um motivo só pro Shogun lá ter uma diversão, né? Na verdade, ele queria se divertir, né? Eles acabam dando showzinho pra ele poder. Daí começa uma matança lá, pega uma pedra daqui, não pode se soltar, né? Eles estão com as mãos amarradas. Aí eles reduzem pra quanto? São 10, eu acho. Aí esses 10, cada um tem um executor que é selecionado, né? Que vai acompanhar eles pra essa ilha. E nessa ilha eles não são colocados juntos, né? Ali Mas- já aproveitando ali nessa seleção, né? O Gabimaru dá mais um showzinho lá, né? é verdade. Ele tá lá, ele não quer matar, ele fica ali parado, ele não faz nada, tá ali, ninguém tá incomodando ele também, ele tá ali parado, acho que ele vai lá fazer uma pergunta pro Shogun, fala alguma coisa, daí os guardas já ficam bravos porque ele se dirigiu pro Shogun lá. Aí ele enche o saco, quer saber, então quer um showzinho, eu vou te dar um showzinho. Daí ele vai lá e passa não Régua. passa a faca porque ele não tem, né? Mas ele destrói lá mais uma meia dúzia também. Morde, arranca pedaço. Faz. É bem plástico ali, bem. A cena, assim, tem bastante coisa acontecendo ali que ele. Ele até os outros que estavam lutando ali meio que param pra ver ele destruindo os outros lá, né? Ele chega na água ali, tem uma cena bem legalzinha ali também, então. Ele, que saco ter que lutar com a mão amarrada, né? Mas vamos lá. Aí ele vai lá e destrói. É um dos momentos também que a Sagiri vê, né? Que ela tem esse problema, né? Ela é executora, ela tem um condenado ali, ela mata, mas ela sente um remorso, sente uma culpa. Então tá sempre, como o Ike falou ali, a alma, né? O espírito desses que ela matou acaba meio que segurando ela acaba não conseguindo fazer um corte perfeito ali, né? E ela tem todo esse problema, como é que
como é que eu aguento essa carga, né, de ter matado a pessoa, enfim, de ter feito isso aí tudo, né? E ela vê nesse momento ali que ele meio que dá umas dicas assim pra ela, ela diz, eu não queria matar, mas é o que tem pra fazer, né? O que eu sou obrigado, né? E eu vou ter que carregar esse peso. Diz ele assim, eu sei que eu vou ter que carregar esse peso. Ele aceita o peso, né? E ela fica aquele, eu não queria ter esse peso. E ele aceita, né? Ele diz, eu não queria matar, vou ter que matar e eu vou carregar esse peso comigo e deu. Então ela percebe isso, dá um estalo nela ali também. E, enfim, daí nesse momento ali acaba ficando 1 para 1, né? Com os executores e os condenados. E aí vão partir pra expedição lá pra ilha, né? Eles vão pra ilha já, e quando chega na ilha, praticamente todos têm a mesma ideia. Se eles são condenados, né, estão na ilha lá, então quem achar primeiro é o vencedor. Porque só vai ter um perdão, né? O É, perdão lá é só pra só pra quem e conseguiu o Elixir, né? Então, aí qual a forma melhor de poder chegar primeiro é usar a tática do Dick Vigarista, né, cara? Eliminando o resto da competição. Então todos têm a mesma ideia e os executores acabam acompanhando o condenado nessa ideia. Então eles já encontram, logo no começo quando eles vão na ilha, já acabam dando de frente com o outro executor. Então lá o Gabimaru já demonstra que ele vai seguir a mesma ideia, né? Vai executar. A ideia dele é pegar só o dele. Então os outros têm a mesma ideia que ele. Então, cada vez que eles se encontram lá, então eles vão querer se bater para eliminar a competição. Então, chegando lá, eles já encontram logo no começo, eles encontram com outro executor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é o de cabelo roxo, rosa lá. E eles acabam se batendo com o grandão lá, que é o mestre das armas. sim, O ele vai mestre, roubando armas dos inimigos que ele matou, assim, e vai colecionando, né? Tipo um é, psicopata lá. aí o, É engraçado que daí a Sagiri lá, né, que ela é toda certinha dela, só, não pode soltar a mão, né? Ele já tinha tem que soltado a ficar mão lá, amarrado. já tava lá. Daí ela disse, tu não pode soltar a mão, né? Como é que eu vou, como é Como é que que eu eu vou vou lutar? lutar, sobreviver aqui? Não, tem que estar com a mão amarrada. Enquanto ele começa a amarrar a mão, o outro cara aparece e vai bater nele, né? Daí ele fala, mas e as mãos dele, né? Aí ela, o que que tem? Ela disse, elas não estão amarradas, né? Daí ela fala pro outro executor, né? Como é que tu deixou ele? Cara, tu é muito, tu é muito burra mesmo, né? Como é que tu quer que os caras vão lutar, vão fazer as coisas com a mão amarrada, né? Poxa, tem que ter um pouco de. Mas ela segue o código Ela dela, segue, né? né? Ela O faz ele amarrar. samurai obedece, então ela obedece, né? Então, Ela faz ele amarrar mesmo na luta, sendo que o outro componente dele tava com as mãos desamarradas, né? para entender um pouquinho da Sagiri, eu até comentei isso no episódio que a gente fez da segunda temporada. Como se trata do anime que é feito na era Edo, então que tem as referências então, para quem acompanha, para quem gosta de anime de samurai, anime que tem nessa época não é nessa época, o anime que é montado com referências a essa época. Então você entende que lá tem o governo contrata samurais, samurais têm uma conduta de obediência diferente do ninja, então ele tem que seguir aquele cronograma. Então ela é uma das que segue, né? Os outros não seguem esse Ela tipo é de código. inflexível, né? Os outros seguem, mas eles sabem deixar um pouco de lado assim quando precisa, né? Ela não adianta, né? O primeiro lugar é seguir as regras, depois vem o resto, né? Enquanto que os outros, a minha vida é mais importante do que seguir as regras, né? Ela já não é muito certinha, é muito Caxias, né? E
desses episódios em diante, você consegue notar que ela tem esse código de conduta, e quem acompanha um pouco dessa era aí do Japão entende mais do que acontece, né? E tem o desenvolvimento da luta ali com o Gabimaru com as mãos amarradas, enfrentando o poderoso lá, né? Que botou não sei quantos mil lá e pegou todas as armas pra ele. E Só é, corta a cena e quando volta ele já tá todo é ensanguentado, engraçado destruído, que eles né? fazem um desenvolvimento do cara, né? Tipo, o cara é o cara, né? Já botaram o mais foda do anime pra enfrentar o protagonista, né, cara? O cara leva uma surra épica lá que eles até cortam. Com as mãos amarradas, nem mostra, porque é muito feio, né? Já mostra o cara derrotado praticamente. Aí tem pouca coisa que ele dá. Daí a gente vê como são os executores ali, né? Que o executor que estava acompanhando esse condenado lá simplesmente disse, beleza, acabou meu trabalho, né? Vira as costas e vai embora, não tá nem aí, né? Então eles realmente estão lá só para olhar os condenados e caso o condenado saia da linha, executar, né? Ele não tá nem aí. Ele só leva a cabeça dele, né? Diferente da Sagiri ali, que ela acaba tendo um pouco de cuidado com o Gabimaru também, né? Aí desenvolvimento dos personagens ali é interessante porque assim, ele não é que ele obedece ela, mas ele sabe que não depende dele, que ele até tenta, no mesmo episódio, ele tentar matar ela. Então, Se ele tivesse a oportunidade, ele tenta, daí depois ele acaba deixando os sentimentos ali falarem mais alto, né? Que é aquela, ele lembra da esposa dizendo que não era pra matar e não sei o quê. E acaba poupando ela também, acaba se aproximando um pouco mais ali, né? Nessa parceria, né? ele entende que daí ele vai ficar vai uma companheira, bem dizer, mas vai ter um auxílio para conseguir alcançar o objetivo dele, que é pegar o elixir da vida, né? Na verdade, o objetivo dele é pegar o perdão, né? Mas ele quer só o elixir da vida lá para entregar pro Shogun e deu, cara, meu perdão e tô indo para casa. Então a ideia, o foco dele é voltar para a esposa dele. Ele quer voltar para a vida de casado. Coitado. Desculpa aí. Bom, mas daí também eles fazem uns cortezinhos ali para os outros personagens da ilha ali, né? Os outros que apareceram. Tem uma outra lá que é uma ninja também, uma Kunoichi, uma loira lá ela é sedutora, ela vai seduzindo os caras, ela tenta seduzir o executor lá, que é o Shion, né? E daí tu vê que ela já morreu ali, ele é um desses Azaemon ali. Não deu espaço na ilha lá, acho que tentou fazer alguma coisa com ele lá, já executa. Yoshin, Deixa eu confirmar aqui, acho que é mas Koshin Yoshin. Alguma coisa assim, mas é o cara que é cego, né? Isso. Xion. Xion. É. Aí também mostra um outro lá que seria o rei dos bandidos lá. Aí descobre-se que o executor é o irmão dele, que se infiltrou lá no Sazada Yamada e Azaemon pra soltar ele. Então descobriu esse negócio ali, entrou no clã lá pra poder. Ia como se fosse executar o irmão dele e na hora salvar o irmão dele, né? E aí durante esse, sei lá, um mês ou quanto tempo que ele ficou lá dentro dos Azaemon, ele subiu os rankings, daí tua execução qual que vai ser? Vai ser, aí ele sabe, eu já sei qual que eu quero, né? Ele escolheu o próprio irmão lá e nisso ele ficou sabendo desse coisa do Shogun para conseguir o perdão. Então ele já se alia, antes acho que eles iam, a ideia antes era fugir, né? Chegar lá na hora de executar e os dois saírem fugidos. Mas como tem essa possibilidade agora de um perdão, então eles se juntam ali para tentar esse perdão, né? Então descobre-se que eles são dois irmãos.
o executor tá ali pra ajudar o cara, né? O irmão, o rei dos bandidos ali é o irmão mais velho. E acho que é bem interessante esses dois ali. Eu acho que uns personagens bem legais, são maluquinhos lá. O cara se adapta bem fácil. Ele era um nobre, perdeu a nobreza lá, deu algum problema. Não lembro exatamente o que. O Lorde do pai dele, alguma coisa assim. Aí eles, do dia pra noite, estavam lá de boa e já vieram de rua. Então já foi lá, já fez amizade com o bandido, já conseguiu se enturmar, né? Então tudo que acontece, ele se adapta bem nas Os situações, pais né? dele eram nobres, mas não davam, não cuidavam do- dos dois, né? Dos dois irmãos. Acho que não tinha nenhum problema ali dos dois. Acho que o nobre, acho que o pai dele era tipo um samurai e o lord do pai dele daí cometeu algum crime e aí acabou respingando no pai dele, executaram o pai dele, a família, aí ele virou de rua e os dois, cara, a irmandade dos dois ali é muito forte, né, a lealdade entre eles. É legal. Desenvolve muito bem tanto o lado dele como o lado do irmão. Então, claro que conforme vai andando o anime, eu não gostei muito porque assim, eles desenvolveram um dos irmãos como principal e o outro, ele tem umas ações interessantes, mas ele não demonstra ser mais forte. Então, eu acredito que não seja. Ele deixa como um chaveirinho do irmão dele, sabe? Mas é bem ali, né, o irmão mais velho protegendo, né? Ele tá sempre protegendo o irmão mais novo. Tanto que daí não tem muito para ele se desenvolver, apesar dele tá lá nos Azaemon e ele ser bom na espada, né? A gente vê nas lutas lá, ele é bom também, mas não se compara com o irmão dele ali, né? O irmão mais velho tipo, tá níveis acima dele. O anime também mostra os cortezinhos, né, que a gente falou, para mostrar o que está acontecendo com cada um dos condenados que saíram lá, né? Mostra também o grandão dando só um tapão lá do top É, 1 da. seria o maioral lá o maior nível entre os que foram, não o maior do clã, mas o maior entre os que foram para a ilha. Tava levando esse gigante lá, o colosso de alguma coisa. Só dá um tapa nele lá, já vira uma poça de sangue. E o cara acho que não tá muito ali também pro Eu perdão, não sei esse se ele grandão. morreu. Não, porque é sacanagem, cara. O cara não chegou a desenvolver, mas tipo, o cara era Mas acho que era justamente para isso, sabe? De mostrar, ó, o mostrar a cara força é do cara. o O cara cara é o maioral lá e, pô, com tapa foi. Então, o grandão é muito mais poderoso. Acho que foi meio para isso. É, nesse meio tempo ali, né, além de mostrar o conflito entre os condenados, aí realmente mostra por que é Hell's Paradise o nome do anime, né? Porque lá eles embarcam vegetação, flores, é, animais ali, coisa muito bonita. Mas aí, em pouco tempo, começa a vir. Daí vem umas centopeias lá que tem braços no lugar da boca, borboleta com borboletas cara. com rosto humano que picam o cara lá, ele tem que cortar o braço para não ficar com igual aquele outro que foi lá cheio de flores, né? Então ele sentiu a picada, ele mata a borboleta lá, vê que tem uma cara de humano, ele já corta o próprio. Pulso, né? Corta a mão Corta a fora. mão fora, né? E já vê lá que a mão no chão começa a crescer flores, né? Então ele se salva ali com isso. Aparecem uns gigantes lá também, uns seres gigantes com braços saindo pelo olho, com Cabeça de cabeça de peixe. peixe, várias coisas estranhas com uns símbolos de religiosos lá, né? Tem aqueles bastões do taoísmo, é, aqueles anéis, enfim, várias alusões a religiões ali, meio estranhas assim.
dentre Sim, esses. tem aquela confusão, tanto nas estátuas que eles vão encontrando no caminho lá, que é mistura de várias religiões, tem hinduísmo, taoísmo, que nem o Dave falou. Budismo, né? Hinduísmo, taoísmo. Isso. Uma mistura, uma coisa pegando emprestada da outra, coisas que não se misturam, né? Porque realmente a gente. Não é que não vai dar spoiler, mas é uma coisa que ainda não está muito explicado. Mas o anime dá a entender que aquela ilha lá, aquela ilha misteriosa lá, é onde o, o Hell's Paradise mesmo, que é o inferno do paraíso. Então, onde as pessoas morrem, né, e vão para lá, para o céu e inferno misturado, e como cada pessoa tem a sua crença, né, então fica tudo misturado naquela ilha. É o que dá a entender o anime, né, o que explica um pouco o anime na primeira temporada. Então, mas é uma coisa que você não vai conseguir entender mesmo durante a temporada, o porquê dessa mistura intensa de. Eles até explicam um pouco mais no final do anime, quando já encontram. Final do anime não, final da temporada, quando encontram outro personagem lá, mas eles não adentram ainda para explicar o porquê daquele. É. Então, ali, a partir desse momento, né, eles começam a ter que sobreviver. Então, eles têm que sobreviver a esses gigantes, essas criaturas aí, cabeça-peixe, gigantes com armas que estão atrás deles. E tem que sobreviver aos outros condenados também. Então, tem toda essa parte, né? Chega. Eles conseguem, daí aparece a outra Kunoichi, que é uma outra ninja lá, a Yuzuhira. Eu ia É, mesmo perguntar o nome dela agora. isso. Daí ela tá com dois executores atrás dela. É, um deles lá morreu. O condenado dele, ele disse: o outro, que é um gordinho lá, o Senta, né? É. Ele disse: eu vi o Senta ali e decidi ajudar. Na verdade, a Sagiri diz, acho que é por causa do fraco dele com mulheres, né? Que ele tava ali atrás dela, mas enfim. Aí aparece, então, eles acabam fazendo um acordo ali, né, de seguir juntos para sobreviver. E depois a gente vê, né, a hora que tiver, se a gente realmente achar o Elixir, a gente vê o que faz, né. Então, aparece mais esses três personagens ali para juntar, né, no grupo do Gabimaru e da Sagiri. Seguem também, aí encontram o gigante, o gigante, o condenado lá, né, o colosso de alguma coisa, não Eu lembro acho agora. bem legal esse episódio, porque, que nem eu falei agora há pouco, é um personagem que eles mostram o desenvolvimento, né? Não é um personagem tipo um monstro vazio, sabe? Ele é um condenado que o anime conta a história, desenvolve ele, né? O porquê que ele é assim e tal, e também eu gostei de três coisas que eles fizeram: o desenvolvimento desse personagem, o acordo que tinha com a ninja lá, que ela simplesmente não ficou lá, e tipo, ela ficou só dando suporte lá, né? A ideia lá era informação, né? Ela ia dar informação e eles iam ajudar nas lutas, né? Daí quando tem que enfrentar esse cara ali, esse condenado, sabe, eu tô te dando apoio moral aqui, ó, fica à Nossa, vontade, pode lutar, né? só deu apoio moral. E O outro carinha que era pra ser mais forte do que a Sagiri, ele também leva um tapa lá e tá pra morrer. O Senta, que é o gordinho lá, não faz quase nada. Então o Gabi Meru tá lutando sozinho lá contra o grandão, né? Depois a Sagiri aparece, ajuda ele. Ela também daí tem um desenvolvimento ali de técnica, de alguma coisa, né? é, o que eu ia Ela falar, né, um dos três pontos que é o acordo, o desenvolvimento do personagem e a estratégia que eles usaram para derrotar o grandão, porque não tinha nada que
Se levasse o golpe era F, vai de F, né? Aí, então, eu achei legal que eles desenvolveram uma estratégia, porque não podiam fazer um embate direto, não causavam dano no cara, e se levasse uma era GG. Então, eles desenvolvem uma estratégia para poder eliminar o gigante, né? Então, Eles acabam botando fogo na floresta em volta, com a fumaça que sobe, ele é mais alto, né? Ele é muito grande lá. Ele acaba tendo que começa a se sufocar, prostrar, né? né? Aí ele se prostra ali, fica de agachado, porque embaixo não tem tanta fumaça. Massa. E aí ela consegue vencer um pouco dos sentimentos de culpa dela lá e daí consegue fazer o corte no pescoço dele, né? Então ela um desenvolvimento que ela teve, né? Porque ela não estava conseguindo nem arranhar ele, né? E com esse plus aí que teve um esclarecimento que ela teve, alguma coisa assim, né? Que ela conseguiu, ela vai lá e consegue daí cortar a cabeça dele fora, né? Eu não gostei, até eu esqueci, saiu da minha mente que tinha esse outro Azaemon lá junto, que o gigante acabou tirando metade dele. Porque foi um personagem assim, apesar de tudo, ele foi ele que acabou dando o estopim para Sagiri dizer que ela era o do meio, né? É o caminho do meio, é. Aí ela consegue controlar o, o yin yang dela e que ela tem um mar lá. Como é que chama? O anime trata como. Eu esqueci o nome que eles usam para o poder lá. O tal. O tal. O tal dela é o equilíbrio interior. Então ela O tem tal. um mar todo revolto lá, ela consegue acalmar esse mar, então ela desenvolve o tal dela a partir dali, né? Então mostra um pouco numa das lutas finais também o porquê que isso influencia. Até o cara não consegue perceber poder nela, mas depois ele vê que realmente ela é poderosa, porque ela tem esse embate interno e o desenvolvimento do personagem é assim, o poder dela demanda desse equilíbrio que ela tem ali no interior. Então É, o anime desenvolve a partir dali, né? sim. A gente não vai contar episódio por episódio, porque a gente não vai ter tempo para fazer isso aqui, então a gente tá Hum, contando mais os é. eventos Teve o regionais, evento lá assim. dos dois irmãos que encontraram uns Tengen lá, que é os senhores da ilha lá, o- os maiorais, né? Então ele vai lá, o loirinho lá, o Shobei, acho que é o nome dele. Aí ele facilmente mata, entre aspas, lá, né? Ele tipo, corta um pedaço inteiro aqui do Tengen lá. E ele começa a regenerar, né? Ele regenera e fica vivo de novo, né? Então, tipo, são os seres imortais. Então, é mais uma, uma prova, vamos dizer assim, que eles estavam lá atrás do Elixir da vida, que são imortais, né? Então, eles tomaram o Elixir, vamos atrás deles. Depois disso, né, os dois acabam perdendo a luta, mas não morreram, jogam eles num poço lá e vão embora, né? Então, esses Tengen a gente já viu que são bem poderosos. No final, os irmãos conseguem sair lá do poço. O poço era um lugar onde é jogado os seres humanos para virar flores lá Para e alimentar o tal que eles para falam. alimentar esse. Acho que daí é outro. Acho que é Tan daí, que é o suco lá. Ah, Acho que é Tan o é nome. Não outro me... nome. Eu acho que é. É, enquanto isso, os outros continuam, né? Cada um tem lá um desenvolvimento aqui, um desenvolvimento ali. O, o Gabimaru, a equipe dele ali, encontra uma menininha lá, corre atrás dela. Acabam vendo um cara lá de árvore, tipo Groot. Daí, depois disso,
faz uma amizade ali, alguma coisa, avançam mais para dentro da ilha, né? Então vai num círculo interior ali. E aí esse cara explica algumas coisas, né? Que a ilha era um centro religioso, tinha a civilização dele ali, estava milênios lá na ilha, adorando os deuses, que seriam esses Tengen, né? Que no começo era uma pessoa só, que se dividiu em 7. Todo um lore ali, uma história. E Tem uma historinha à parte ali que é do Xion com o discípulo dele e tal, que o discípulo dele também é um dos Aemon que tá na ilha e com outro condenado, né? O condenado do Xion mesmo, ele mesmo matou, mas ele acabou ficando na ilha. Ele tenta fugir, ele mas tenta, ele passa na praia, mas não tem nenhuma corrente de maré levando para fora da ilha, né? o discípulo dele também Eles tenta também. a O mesma discípulo tá coisa. com uma condenada lá que, na verdade, não cometeu nenhum crime. Ela era de uma tribo da montanha lá e só se recusou a obedecer às ordens do Shogun. O Shogun dominou a área e tipo, eles. Eu sempre vivi aqui assim, né? Não, então dizimaram a família dela lá e prenderam ela. Então ele acaba vendo, porque ele também era meio delinquente, o discípulo do Xion ali, e quer salvar ela, então aproveita esse momento ali também. Eles também estavam tentando fugir, acabam encontrando o Xion lá, e tem esse desenvolvimento ali, acaba encontrando daí uns Tengen lá, o discípulo do Xion lá se sacrifica, os outros dois fogem. Lá quer se comentar lá deles lá dentro da casinha com o cara da árvore lá? Então, lá, como tem esse desenvolvimento de personagem, lá eles acabam descobrindo mais sobre o que são, um pouco sobre o que são os gurus, né, do, que o anime trata, que são anciões lá da ilha, né, que o anime mostra que são bem poderosos, até o Dave falou ali que o Show encontra lá com um deles, e o discípulo dele se sacrifica, então esse é um dos que logo depois o Gabimaru vai acabar enfrentando. Então, lá naquela ilha, naquela cidade lá, aquele cara de madeira lá, ente, sei lá o que que é, ele explica então toda a situação do que tá. É lógico, o anime tenta fazer, segurar a informação o máximo possível, porém ele tem que entregar a primeira temporada. Então, o episódio são 3 episódios na primeira temporada. Então, no episódio 8 eles ainda estão segurando informação. Então, eles têm que começar a liberar a informação. Então, o anime tem o desenvolvimento dos condenados conhecendo o ambiente da ilha, mas sem o anime soltar informação. Daí vai desenvolvendo, chega lá no episódio 8, 9, que já está perto do final da temporada, eles acabam tendo que soltar informação em cima, muita informação em cima do episódio. Então você tem toda aquela montagem de personagens, morte daqueles mesmo que desenvolveram, para chegar no ápice ali, só que com pouca informação. Aí o anime faz o quê? Acaba soltando tudo em cima, né? Então eles não soltam de maneira desenfreada, você consegue acompanhar, porque são várias informações. Tem como funciona o tal, o que são os gurus, se o Elixir realmente existe, se não existe. Aí tem volta de personagens que morreram. Então o anime é, consegue equilibrar essas informações todas e soltar até o final da temporada no episódio 13. Mas é bastante coisa que ao mesmo tempo. Então, eu pelo menos Ali não. na luta, então o Gabimaru contra esse guru da ilha lá, quase mata, né? Mesmo ele sendo imortal lá, ele usa
usa os poderes de ninjutsu dele lá e quase mata por uma transformação final lá, a última forma do carinha, e mesmo assim quase foi de base, né, todo detonado. No final aí a menina que tava lá salva ele. E aí ele se separa do grupo, né? Então o grupo agora vai atrás dele, daí se encontra com o Shion e a Nurugai, se juntam ali para ir atrás do Gabimaru. Aí quando o Gabimaru acorda, se encontra com aquele cara que perdeu o braço lá, perdeu a mão por causa da borboleta. A menininha lá, a Mei, né? Começa a explicar o que é o tal, o que é esse poder, que ela usa um poder lá pra salvar ele. E ali deixa eu ver que eles, meio que, mesmo sem saber, eles já tinham algum contato com isso no treinamento de ninjutsu dele, ou os outros participantes lá, algum deles tinha, o Shion, como era cego, ele desenvolveu muito isso, sentir as energias, né, as ondas e tal. E aí ele explica, né, que a filosofia do Tao ali, o forte e o fraco juntos, o caminho do meio, como a Sagiri estava fazendo lá, né? Juntar os dois, aceitar a fraqueza junto com a força O anime dá a entender que ele quer colocar o Yin Yang como um ponto de equilíbrio né? Yin Yang é o ponto de equilíbrio, mas existe uma mística por trás do Yin Yang, que para quem conhece o símbolo, é um ponto branco na parte preta, um ponto preto na parte branca, que tem esse ponto fraco e o ponto forte tem que estar junto. Então, por ter uma história por trás do Yin Yang, que o anime tenta jogar isso ali para explicar o tal no anime, que é o poder, né? Que seria o Ki dos outros animes. Ele tenta explicar isso dessa forma. Então, cada um tem, seja embate interno, ou seja, um porém lá, ou até eu achei que eles iam desenvolver o do cara lá, que tem a tatuagem, eu achei que iam desenvolver o ponto fraco dele como irmão dele, mas ele acabou desenvolvendo ele próprio. porque ele se adapta muito bem, então ele foi o que mais rápido pegou esse poder, assim, né? Como ele teve contato lá com aquele poço de... o ponto fraco dele, então talvez eles deixaram agora... É que não é assim, não precisa ter um ponto fraco, o equilíbrio entre fraco e forte, tu aceitar que tu tem fraquezas também, não é necessariamente um ponto forte, né? Que ela fala quando eles estão lá tentando, né? Forte não dá certo. Tem forte e fraco. Então, ou mesma hora que faz um movimento de força, o teu outro lado tem que estar relaxado, ou alguma coisa assim. E esse carinha ali, ele se adapta muito, né? Então, acho que ele buscou ele entendeu aquele poder muito rápido, que é o que dá a entender nos flashbacks, né? Ele entende a situação muito rápido. Então, o pai dele morreu, agora ele tá na rua. Ele já entendeu que a dinâmica é outra, né? Ele entende muito rápido e se adapta muito rápido. Então, acho que ali o que o anime mostrou é isso, que ele entendeu o poder muito rápido e ele já estava dominando aquilo, né? Porque ele até encontra um dos... não é guru, discípulos lá, né? O discípulo dos gurus lá, e ele consegue entender, ele começa a visualizar a fraqueza do ponto fraco dos gurus, que seria o ventre, né, dos gurus, porque um ponto de chakra, né? Os gurus eles são amorfo que chama, mas eles têm como uma planta, eles têm a maioria das plantas, não é todas, tem o mesmo sexo, mesmo gênero. Tem ambos os sexos, né? Eles podem se transformar lá, os gurus se transformam entre feminino e masculino, né? Dependendo de que tipo de energia eles querem usar no momento. Então eles podem trocar e tem a forma planta, né? Daí no final, acho que é os dois juntos ali. Eles alguns que estão majoritariamente na forma feminina, outros majoritariamente na masculina, mas eles trocam conforme eles querem. E essa forma final, que seria a planta, que seria os dois juntos ali, né? Ao mesmo tempo. Eu achei bem legal.
a partir dali, apesar da renca de informação que eles soltam ali, desse encontro em diante, eu achei bem legal como eles desenvolveram pelo menos uma parte dos gurus que já apareceram, né? Apareceram todos, né? Mas para bater de frente, dois, três, eu acho. E eu achei legal como eles desenvolveram os dois gurus que apareceram, é, tanto dentro do. Não é clã, né? Tanto do, da reunião lá dos Uhum. gurus, como junto com a equipe lá. E aquele outro guru que aparece lá, do, tem a. Eu ia dizer que tem a planta, é tudo todos os gurus é planta lá. Então, mas cada guru tem uma. Como se fosse uma planta escolhida. Ele representa uma planta, né? Então, tem já nos episódios finais da temporada, tem uma luta grande lá contra onde o Gabimaru não tá, que é contra uma planta lá que agora eu esqueci o nome dela. Mas eu achei legal como eles desenvolvem o Xion lá, né, porque ele é cego. Então ele aparenta ser o que mais se assimilou com o tal no desenvolvimento, coisa, porque ele já Antes ali, utilizava. antes das explicações, ele já tinha alguma coisa ali, né? Ele já usava para poder enxergar, né? Através dessas ondas, essas energias, ele já estava percebendo tal antes de saber o que que era. E daí, com uma explicaçãozinha lá, ele pegou muito rápido também, né? Então ele estava bem. Eu É, gostei de como desenvolveram ele, porque, claro, tem a questão da, da ninja lá também, mas eu não gostei muito da forma como eles trataram o desenvolvimento dela. também mostra que daí com os treinamentos do ninjutsu lá é meio que uma forma de utilizar o tal diferente do que os gurus utilizam lá, né? Enfim, achei legal que, por exemplo, a primeira luta não foi do Gabimaru, foi os irmãos lá contra aquele guru loiro lá, que acaba detonando eles. Apesar do Gabimaru ter lutado contra aquele guru lá e quase levado ele pra vala, não foi ele que matou, né? Ele não conseguiu matar o primeiro guru. O primeiro guru quem matou foi a equipe do Shion ali da Sagiri. Acho que já, apesar do Gabimaru ser o protagonista, né? Eles estão dando foco nos outros personagens, acho legal. E aí, é isso, né? Acho que ali o Gabimaru com a nova equipe dele lá, que ele encontra mais dois, é, o executor e o condenado e mais a Mei, daí eles enfrentam também mais uns discípulos lá também. Desenvolve ali o tal. O Gabimaru consegue desenvolver bem, né? O carinha lá, acho que não lembro se ele consegue a espada santa lá, esse que perdeu a mão lá. Não lembro se ele acabou desenvolvendo o tal no final. Acho que sim, né? Sim, os dois É, ele não pega bem. O anime é. não mostra muito. Mas Mas, enfim, aí tipo, eles mostram os acaba. dois matando É, meio que acaba por ali, né? Então o Senta, que é aquele gordinho lá, acaba morrendo lá naquela luta com aquele guru. Ficam a Nurugai, a Sagiri, a Yuzuriha e é, o o, Shion. pra dizer final do anime, o Gabimaru acaba levando um golpe lá, né? E acaba ficando inconsciente, né? Ele. Ou ele só fica inconsciente Ele acho que é do porque tal. ele usou muito tal, ou alguma coisa assim, ele, Ele ele fica. desmaia e bate a cabeça lá, alguma coisa assim, se não me engano, ele. Ali é onde é que o anime entrega o plot que a gente falou no começo, né? Que depois que o Gabimaru acorda, é, ele tá sem memória. E não é que ele tá sem memória. Na mente dele, ele tá sonhando com uma pessoa sem rosto. É uma loira sem rosto, que antes no anime mostrava como esposa dele. E ele não reconhece quem são aqueles, onde é que ele tá. Então, assim, o anime dá a entender que tudo que ele tá correndo atrás, né,
aquilo aquele pensamento de esposa é uma coisa que foi plantada na mente dele, né? A Yuzuri ela fala, né, que provavelmente que o Gabimaru fala que o chefe dele, né, o chefe do clã lá, ele era imortal, né, porque ele viu quando ele era criança o chefe colocando espada no próprio corpo, atravessando a cabeça e ficando vivo. E ela diz, cara, nesses clãs ninjas geralmente é uma ilusão só, né, eles criam lá uma ilusão para impressionar os jovens, para os jovens serem leais ao chefe do clã para não desafiarem, né. E ela levanta a questão se a esposa dele é real ou não, porque também Até pode mesmo a ser. imortalidade do chefe, É, né? a imortalidade do chefe, ela diz que quase certeza que é ilusão, né? É. E a esposa, ela levanta essa dúvida também. Será que não é também alguma coisa plantada só para controlar ele, né? Aí fica a entrega do plot É, do eu, anime, né? Porque assim, é uma coisa cruel que fizeram com ele, né? Porque eu acho que meio desapontado se for uma ilusão, porque acho que não vai condizer muito, né? O chefe lá, toda vez que mostra, ele quer que ele seja impiedoso, não quer que ele tenha sentimentos e nada. Por que, que o chefe ia fazer um. Plantar uma dúvida lá que a esposa que não quer que ele mate, né? Trazer a dúvida para ele. Então, acho que eu ficaria decepcionado se for. Pode ser, né? Não tem nada nada ainda que dê alguma garantia, né? Mas acho que pela coerência da história teria que ser verdade, porque não faz sentido ele poderia plantar alguma outra coisa, outra forma de lealdade, mas uma forma dessas que faz ele duvidar de ser um assassino, acho que não seria o que o chefe do clã lá iria fazer. Ele, todas as vezes que aparece, ele tá, você tem que ser impiedoso, tem que ser vazio, não pode ter sentimentos, não sei o quê. E daí vai fazer uma ilusão de uma esposa que não quer que ele mate, uma esposa que ele quis sair por causa da esposa. Então não faz sentido eles que ele usar uma ilusão de uma esposa que tiraria ele do caminho de assassino dele, né? a Pela, Mei até fala, né? Porque era o fraco dele, né? O equilíbrio dele seria. toda essa parte de humanidade dele, né? Que ele teria, não só a esposa, mas ele esqueceu tudo o que tinha de humanidade dele lá, É, que ele descobriu nessa jornada. Tanto que quando ela visualiza o tal lá, fica a parte do cérebro dele todo faltando, assim, como um vazio mesmo. É, mas acho que é mais isso, cara. Pela coerência da história, eu gostaria que fosse verdade, porque não vejo o chefe lá, qual o motivo dele trazer uma fraqueza pro Gabimaru. Porque o Gabimaru só quis sair do clã por causa da esposa. Então, pô, ela faz. Não entrega ele, então, se é uma lavagem cerebral, se é uma ilusão, alguma coisa, pra que entregar ele, que é o melhor ninja do clã, o ninja número 1 lá, pra que entregar ele pra justiça? Porque ele não faz uma outra ilusão ou faz alguma outra coisa, entendeu? Eu acho que, pela coerência da história, eu queria que fosse verdade. agora vai ter na segunda temporada, provavelmente vão mostrar isso, porque é, vai, vai vir a Zaimon novo, né? Com o condenado novo, e desse condenado tem do mesmo clã do Não, aí não é Gabimaru. condenado lá, né? Os ninjas, né, vão ser mandados como ah, oficiais, assim, né? São enviados, não vão ser condenados, né? Porque Ah, só eles não vão como condenado agora com os Zaimon. do clã ninja, não sei se vai ter outros condenados, mas o clã lá é um clã, vamos dizer, meio que oficial, né? E o Hagakure lá. É, porque o chefe não ia deixar os caras irem assim, né? Então eles vão como uma missão meio oficial, igual os Azaimon, né? Mas eu acredito que seja isso. E se vai ter outros condenados, eu não sei. Mas, a princípio, eles estão ali como eu acredito que vai ser uma coisa oficial, né? Tanto que Eu o. tô na espera agora da segunda temporada, que nem eu falei no outro episódio. Eu não gosto de assistir é, o picadinho, sabe? E ficar esperando episódio por episódio. Tem gente que não, tô lá, eu tô na espera do episódio da próxima semana.
Eu já não. Eu vou quando eu tenho tempo. Agora Não, eu prefiro deu assistir tempo. quando terminou já. Mas eu vou assim, às vezes não fico naquela, eu sou obrigado a assistir essa semana, mas às vezes acumula 2, 3 episódios, eu vou lá e assisto e tal. Ah, tá. Eu não. Tipo, a temporada vai ter 3 episódios. Eu vou esperar os 3 episódios sair, daí eu começo a assistir. Aí eu faço maratona, sabe? Daí eu pego e Aham. assisto tudo numa renca só. Desde a época Claro, quando a gente foi assistir animes mais antigos, a gente já pegava ele atrasado, Já então pegava ele pronto, né? então, quando a gente começou a assistir na época Bleach Naruto, já tinha não sei quantos episódios, Sim. até a gente chegar no ponto lá, demorou, cara, pô, muito episódio pra assistir. Então eu peguei o costume de esperar sair o negócio mais completo e pegar e acompanhar. O Hell's Paradise é um que eu tenho certeza que eu vou acompanhar a segunda temporada, porque eu gostei muito da primeira. É, que nem eu comentei, eu não gostei muito da forma. Funcionou, claro, mas eu não gostei muito da forma como eles desenvolveram a entrega de informação sobre o que está acontecendo, sobre plots, sobre isso e Mas acho que aquilo. fizeram mesmo pra deixar o mistério ali, né? Não Ah, entregaram mas eu podia explicadinho ter assim. soltado um pouquinho de cada, não precisava ter esperado lá para o episódio 8, 9 para soltar tudo ao mesmo tempo, sabe? Teve. Mas acho que ainda tem mais coisas ainda que vão soltar na segunda temporada, vai ter mais. Tipo, numa luta só, eles pegaram, vão soltar isso aqui de informação, e aí, sabe, o Senta tava lá já neurótico, porque era muita coisa. Imagina para quem tava acompanhando. Não foi uma coisa assim que eu notei que seguraram demais, mas o anime conseguiu entregar, mesmo que foi tudo. Mas acho que foi todo um caminho, né? O Senta lá dizendo, porque eu já vi esse símbolo aqui numa religião, vi aquele símbolo na outra. Os gigantes lá, os defeituosos lá, os monstros da ilha, no caso, né? Também usando uma veste hinduísta, o outro usando uma veste budista, com bastão diferentes, então tudo, essa mistura, né? Foi tudo caminhando para chegar lá, né? Então até que eles descobrem, daí junto com um pouco de informação do carinha da árvore lá, do cara de árvore lá, juntou com mais um pouco de informação, aí depois que eles encontraram o guru, que eles tiveram mais informação ali também, acho que foi tudo juntando para isso, né? Eu gostei do anime, assim. Eu Não, assisti anime é já muito faz um bom. tempo, né? Eu até comentei com o Dave, eu assisti. Não consegui assistir ele inteiro, porque na época que eu decidi assistir, só tinha 10 episódios. Faltava 3 para assistir. A primeira temporada tem 13, né? Eu fiquei sabendo do anime. Eu disse, vou lá ver quantos episódios tem. Eu dei azar de ela não ter terminado a temporada bem quando eu decidi assistir. Eu não fui buscar, tem episódio a mais para assistir. Tinha 10, eu falei, assisti os 10. Aí, depois de um tempo, eu disse, mano, pô, não tem continuação? Fui atrás, tinha 3 episódios pra assistir. Eu disse, legal, né? Aí fui lá, assisti o 9, o 10, até o 13, pra não me perder da informação. Mas também ele não tem um desfecho assim de primeira temporada, né? Ele já é bem tá ali já para continuar, né? Se não tem continuação, Deixaram então. o plot, né? Deixaram aquele plot ali, Mas tu acha mas que da esposa dele lá, tu acha que é verdade, que é ilusão? O que tu acha que é? cara, eu acho que é cruel demais o protagonista fazer isso. Porém, eu acredito assim, o estúdio, né, o anime em si não vai entregar uma coisa tão cruel pro protagonista, Ah, porque vai perder todo o significado do desenvolvimento da primeira temporada. Tipo, deu aquele plot. Pô, pela crueldade ali, eu acho que eles até fariam. Eu acho que não será? acho que eles fariam.
como eu falei, eu Já foi vejo. cruel entregar esse plot, cara. Pegar e tornar a botar a verdade dúvida ali já pior foi cruel. ainda. Mas eu acho que pela crueldade, porque o que acontece de crueldade ali é brincadeira, né? Mas eu acho que pela coerência, né? Como eu falei, cara, não faz sentido se fosse um outro tipo de esposa, né? Ela cuida do Gabimaru, faz, mas ela incentiva ele a fazer as missões. Não, ela incentivava a não fazer, botava dúvidas na cabeça dele. E o que o mestre lá do clã ganhava com isso? Nada, né? Eu acredito Então, que tanto que perdeu, né? O mestre do clã perdeu o Gabimaru por causa disso, por causa desse negócio. Então, acho que ali, pela coerência da história, eu prefiro que não seja. Pela crueldade também, né? A gente não quer que seja essa crueldade toda, mas eu acho que pela crueldade eles fariam. Não faz sentido dentro do mundo ali, é bem cruel e tal. Só que, pra mim, não faz sentido essa esposa ser tão boazinha ali e botar essas dúvidas nele pro cara no final perder um ninja, né? na minha opinião, eu acho que não é, né? Que realmente a esposa dele existe, mas eu tô achando que a questão do chefe do clã realmente não seja verdade. E esses integrantes do clã, de Iwaka, Iwagakuri. é, Iwagakuri. esse. Aí eu tô achando que esses integrantes lá que vão aparecer na segunda temporada, eles vão acabar dando essa informação de que realmente o chefão lá não é imortal, ou até que pode estar até morto já, vão falar, eu matei o chefe, né? Eu acho que não, porque, sei lá, tem que ver certinho, mas eu acho que ali todos eles devem passar por esse, né, de ver o chefe, então são pouquíssimos que devem saber. Até é estranho a Yuzu já saber, né, porque ela disse, é normal ter esse negócio aí de ilusão e tal, como que ela sabe, né? Porque ela também deveria ser a iludida, então, né? Porque ela não parece ser um alto escalão dentro do clã lá, né? Então ela também deveria estar sendo enganada e não sabendo que aquilo acontece, né? Enfim, ah, prefiro que seja real ali, que mostre que realmente é real, né? Vamos ver como é que vai desenvolver agora na segunda temporada, eu vou esperar. Assim como eu tô dando spoiler aqui, porque a gente avisou o pessoal no começo do episódio, então não massacre a gente por conta de spoiler. Mas pode deixar aí nos comentários o que você gostou da primeira temporada, o que você também achou dos nossos comentários, né? Se a gente comentou alguma coisa errada, se o nome que eu falei tá errado também, pode deixar no comentário aí, que eu erro o nome mesmo, cara. Eu não gravo. É Se, difícil lembrar esses nomes que a gente não é acostumado, né? Mas é isso, a gente queria falar um pouco sempre do O Hell's Paradise primeira temporada, então. É, mas é um anime, são 13 episódios, então é completo pra gente poder falar durante esse tempo de episódio. Então a gente destrinchou ele um pouquinho, pode ter ficado coisa pra trás. Então tem bastante informação também que o anime ainda não entregou. Então, tem bastante ponta solta que eu acredito que volta na segunda temporada. Eu ainda não acredito que o top 1 lá tá morto, porque não mostrou, não deram, tipo, ninguém encontrou ele morto. Não, acho que mostra lá, né, quando o gigante lá, o colosso de não sei o que lá, dá um tapão nele lá, mostra uma poça de sangue só, Pois né? é, depois Hum, mas não fala que tipo, um executor mas. encontrou ele, ou alguma coisa Não, acho que assim. não, mas acho que ali não. E se ele tava todo machucado ali, ele também não ia sobreviver às criaturas lá do negócio. Acho que aquele ali foi de base, como muitos outros foram ali, né? Eu ainda tenho esperanças. Tu gostou tanto dele assim, tu queria que ele volta? Não, eu achei. Da mesma forma que é cruel lá do plot do Gabimaru, eu achei muito cruel fazer isso com o cara. O cara é tipo. Como é que Quase chama lá? O do cara número da. um, né? É no número um lá e. Como é que é? Do Sereitei lá?
o grandão da série do Bleach lá, da técnica das rosas lá. Esqueci o nome dele. Tem a Bankai das Rosas. Das rosa? É, Não, tá das só da pétalas de rosa lá. pétala de cerejeira? Isso, pétalas de... O... Esqueci o nome dele. Putz, é o irmão da Rukia, né? É tipo ele, sabe? O cara se prostra como ele, tá lá com aquele tapa-olho e tal, e toma um lambisco lá do grandão que ele tava. É, ele se achava, né? Era isso, não pode ficar se achando. Tomou uma para se achar. Pá. Então É, enfim, acho que é isso. Comenta aí se você gostou desse formato, da gente comentar os animes, a gente pode comentar de outros animes ali. Podemos falar de animes mais antigos que já acabaram, destrinchar um anime aí mais antigo, um Yu Yu Hakusho, um Shurato, que a gente já comentou aqui nos animes antigos que a gente já viu na manchete, né? Um pouquinho diferente esse episódio, né? Da gente estar destrinchando o anime, a gente não tinha feito antes. Deixa aí nos comentários o que você achou. tá, E não esquece de se inscrever, dar o like. Ajuda a gente aí no Apoia-se. Tem no começo do vídeo também um LivePix. tem A o gente coloca aí o nome de quem tá ajudando, se deixarem, né? Se quiserem que a gente coloque aí, a gente coloca o nome. Se vocês quiserem que a gente fale também de Guerreiros Mágicos e Rei Earth, cara, eu apoio fielmente. Então é uma ideia pra gente fazer um episódio que é um anime que eu adoro, igual Evangelion também. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigado pela companhia. Falou, até mais.